Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Anielo Pernice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Presente. Dr. César Cabacho Pigenzi, Emer Elias Abujaldi presente, Herdes de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Maria Unira Bettioli Contel, Nivaldo Vieira Pereira. Em havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberto a 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura, conforme parágrafo 3º do artigo 150 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo, conforme o artigo 153 do Regimento Interno. Ofício número 100 de 2010, em resposta ao requerimento número 86 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Ofício número 101 de 2010, em resposta ao requerimento número 102 de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício número 102 de 2010, em resposta ao requerimento número 110 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 103 de 2010, em resposta ao requerimento número 107 de 2010, de autoria do vereador Anielo Pernice Neto. Ofício número 104 de 2010, em resposta ao requerimento número 101 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 105 de 2010, em resposta ao requerimento número 83 de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício número 6 de 2010, em resposta ao requerimento número 117 de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício número 107 de 2010, em resposta ao requerimento número 102 de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício número 109 de 2010, encaminha cópia dos decretos números 3.400, 3.401, 402 e 3.404 de 2010 e lei número 3.040 a 3.044 de 2010. Ofício número 110 de 2010, em resposta ao requerimento número 87 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Ofício número 111 de 2010, em resposta ao requerimento número 97 de 2010, de autoria do vereador Herdes de França. Ofício número 112 de 2010, em resposta ao requerimento número 106 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 113 de 2010, em resposta ao requerimento número 111 de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, antes disso eu vou colocar em discussão e votação. Coloco em discussão, em votação, a ata da 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. Os favoráveis permaneçam como se encontrem, contrário que se manifeste verbalmente. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas, de acordo com o item 2 do artigo 153 do Regimento Interno desta Casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, Adenilson Alves Pereira, vereador nesta Câmara Municipal, respeitosamente venha Vossa Excelência, na forma do artigo 211 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresentar recurso contra o ato praticado pelo presidente da Câmara na sessão ordinária do dia 10 de março de 2010, pelas razões de fato e de direito que passa a alinhar. Na sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2010, o excelentíssimo senhor presidente da mesa
da Câmara Municipal de Peruíbe afrontou a Constituição Estadual e a Constituição Federal, ferindo o princípio da suficiência da maioria. Artigo 47, inciso 1º do artigo 10, que com fundamento na postulado da simetria. Artigo 29, deve ser transplantado para o processo legislativo municipal. Houve também ofensa ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37, a nossa lei orgânica e ao regimento interno dessa Casa. Tudo isso porque aplicou o dispositivo regimental visivelmente inconstitucional, quando a votação do projeto de resolução número 4 de 2010, que tratava de alteração do regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, exigiu-se indevidamente, na ocasião, o quórum qualificado de 2/3, com o voto do senhor presidente, restando a votação empatada, 5-5. Ora, como será exposto adiante, flagrante é o conflito entre o dispositivo regimental dessa Casa e a previsão das Constituições Federais e Estadual, o que enseja a aplicação da lei superior ante os princípios da hierarquia, das normas jurídicas e da supremacia da Constituição Federal. Importante salientar que as normas jurídicas são elos da cadeia de regras vigentes, são padrões de comportamento que visam a ordenação e o bem social. As leis aqui consideradas em sentido amplo variam de importância conforme a natureza da matéria de quem tratam. Submetem-se a uma ordem preferencial de importância, obedecem a uma hierarquia, de tal modo que o comando de uma lei não pode ser recusada por outra lei hierarquicamente inferior. A lei orgânica e o regimento interno do município se enquadram nesse contexto. Assim, a Constituição Federal ocupa o ápice da pirâmide hierarquia. É a mais importante das leis e não pode ser contrariada por nenhuma outra norma. Essa hierarquia também deve ser respeitada pela Constituição Estadual, lei orgânica e regimento interno. Vale ressaltar que o regimento interno, segundo o renomado administrativamente L. Lopes Meirelles, o regulamento da Câmara não é lei, é ato administrativo, normativo, como são as demais regulamentos, com a só particularidade de se destinar a regular os trabalhos da edilidade. Direito Municipal Brasileiro, 10º, Malheiros, Editores, 1998. Assim sendo, que o regimento interno, na hierarquia das normas jurídicas, está abaixo das Constituições Federal e Estadual. Pai do céu, esse cara não tinha que escrever, não? Pois bem, estando demonstrado que deveria o senhor presidente aplicar as normas superiores quando em conflito com inferiores, possa a demonstrar o conflito. O presente recurso vem respaldado no dispositivo que prevê
que os vereadores, inclusive o presidente, estão obrigados a respeitar, defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, conforme previsão do artigo 25 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Artigo 25. São deveres e obrigações dos vereadores, além das previstas nesse regimento e na legislação em vigor. Primeiro, respeitar, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e demais leis. Tem respaldo também no artigo 37 da nossa Carta Magna, que determina a obediência ao princípio da legalidade, que nada mais é que a expressão maior do Estado democrático de direito, a garantia vital de que a sociedade não está presa às vontades particulares, pessoais, daquele que governa. É a determinação de obediência à lei. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Em resumo, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Peruíbe tinha o dever de observar e fazer cumprir as leis hierarquicamente superiores, conforme acima expostos. Dispõe do artigo 47 da Constituição Federal. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Também o artigo 10 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 10. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente pelo menos 1/4 de seus membros. Parágrafo 1º. Salvo disposições constitucionais em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros. Portanto, tanto a Constituição Federal como o Estado prevê como regra geral que as deliberações das casas legislativas sejam tomadas por maioria de votos, maioria simples. A previsão de quórum diferente, maioria absoluta ou qualificada, possuem rol taxativo e restrito. Verifica-se assim que a regra é a maioria simples, sendo por exceção, e somente por exceção, a maioria qualificada de 2/3. Dessa forma, o quórum qualificado para deliberações não elencadas na Constituição Estadual e Federal ofende o texto constitucional, porque só a Constituição cabe excepcionar o princípio da suficiência da maioria. O contrário seria uma ofensa ao princípio da simetria das leis, que nada mais é do que a obrigação que tem o ente da federação de organizar-se de forma harmônica e compatível ao texto constitucional, reproduzindo-se necessário os princípios e diretrizes trazidas na lei maior, em razão de sua supremacia e superioridade hierárquica.
é o que dispõe do artigo 29 da Constituição Federal. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e as seguintes preceitos. A Constituição, ao conceder autonomia administrativa política aos municípios, limitou esse poder à obediência das diretrizes constitucionalmente estabelecidas, evidenciando a necessidade de se obedecer ao princípio da simetria na elaboração das leis orgânicas municipais. A lei orgânica municipal deve, portanto, ser construída à imagem e semelhança da Carta Magna, não devendo, em hipótese alguma, se distanciar das diretrizes nela estabelecidas, sob pena de tornar-se flagrantemente inconstitucional. O mesmo ocorre quando ao regimento interno. Isso, aliás, é o que se depreende do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que julgou a ADIM número 59.31.10.141 da Lavra do eminente desembargador Cacildo de Andrade Xavier, que transcreveu parte do parecer do Ministério Público, onde se disse que, a teor do disposto nos artigos 8º e 10º da Carta Estadual, os princípios da separação dos poderes e ou da competência são gerais, de estrita obediência em todos os níveis, isto é, federal, estadual e municipal. A simetria inafastável, pois se a unidade política, que é o Estado, não pode conflitar com o ordenamento jurídico fundamental, idêntico procedimento é exigível dos municípios, quanto à iniciativa do processo legislativo e demais princípios consagrados em ambas as Constituições. RJT, JRS 167, 178. O município, portanto, deve observar os princípios estabelecidos nas Constituições estaduais e federais. Daí a inarredável conclusão de que o legislador municipal não dispõe de plena liberdade legislativa, devendo conformação às limitações oriundas do ordenamento constitucional. A não obediência de tal modo constitucional, evidentemente, ocasiona violação ao princípio da independência, de harmonia entre poderes executivo e legislativo. Artigo 2º da Constituição Federal. A propósito da questão, aliás, assim se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por ocasião do julgamento da ADIM, número 58.80.26.203, em 4 de outubro de 89, relativamente à exigência de quórum qualificado. Lei Municipal, inconstitucionalidade, exigência e quórum qualificado. A exigência de quórum qualificado para deliberações em hipóteses não
alencadas nem na Constituição Federal e nem na Constituição Estadual. É ofensiva ao texto constitucional, porque só a Constituição cabe excepcionar o princípio da suficiência da maioria. Representação procedente para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Vacaria. Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado por aquela mesma Corte, tendo por objeto exatamente norma regimental, conforme decidido na DIN, número 59, 70, 50, 68, julgada em 12 de abril de 99. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, norma regimental da Câmara Municipal de Vereadores, exigência de quórum qualificado, procedência. A exigência de quórum qualificado para a deliberação em hipóteses não elencadas na Constituição Federal ou Estadual, como pedidos de informação sobre fato relacionado com a matéria legislativa em trâmite, ou sobre fato sujeito à fiscalização da Câmara Municipal. É ofensivo ao texto constitucional, porque só a lei maior cabe excepcionar o princípio da suficiência da maioria. Preliminares de impossibilidade jurídica, acolhida em parte e de carência de ação desacolhida, ação procedente para decretar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio Aires, alterado pelo artigo 1º da Resolução número 5 de 31 de 12 de 96. Requer outro sim a Junta ao presente recurso do parecer jurídico exarada pela Procuradoria da Casa. Nesses termos, pede deferimento pelo IB, 19 de março de 2010, Alenilson Alves Pereira, vereador. Caminha-se à Comissão de Justiça e Redação o presente recurso de número 1/2010. Convido o vereador José Pedro Gomes de Oliveira para ocupar a segunda secretaria. Projeto de Lei número 14 de 2010 dispõe sobre a denominação da EMEAF Jardim Caraminguaba. Artigo 1º. Fica denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosângela Anunciada da Silva, localizada na Rua Manuel Ferreira da Silva, sem número, no loteamento Jardim Caraminguaba. Parágrafo único. A escola aludida no caput desse artigo situa-se em área constitucional pelos lotes 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28 e 29, todos da quadra 21 do loteamento denominado Jardim Caraminguaba. Artigo 2º. As eventuais despesas decorrentes com a aplicação dessa lei onerarão recursos de dotação própria orçamentária. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Dr. Sérgio Cavacho Pijani, vereador. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Projeto de Lei número 14 de 2010 dispõe sobre denominação da EMF Jardim Caraminguaba. Encaminha-se a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento.
Também encaminho o presente projeto para a Comissão de Serviços, Finanças, Orçamentos e Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Ofício número 14 de 2010, da Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhando cópia do balancete da Receita e das despesas referentes ao mês de fevereiro de 2010. Ofício número 245 de 2010, da Câmara Municipal de Peruíbe, em resposta ao requerimento número 93 de 2010, de autoria do vereador Adnilson Alves Pereira. Ofício número 246 de 2010, da Câmara Municipal de Peruíbe, em resposta ao requerimento número 94 de 2010, de autoria do vereador Adnilson Alves Pereira. Telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias de diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Requerimento número 133 de 2010, considerando que a Prefeitura Municipal firmou contrato com a empresa Litoceira Limpeza e Engenharia Limitada em 11 de janeiro, tendo como finalidade a prestação de serviços de limpeza pública, dentre de outros, considerando que os serviços prestados estão previstos nos lotes 1 e 2, como coleta e transporte de resíduos sólidos, varrição, limpeza de praia, limpeza e desobstrução mecanizada de galerias e etc., roçada mecanizada, dentre outros. Considerando, por fim, que é papel do Poder Legislativo fiscalizar a execução dos serviços contratados, requer à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais que se oficia a senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis o que segue. Cópia repográfica dos comprovantes de recolhimentos de impostos retidos na fonte, previstos no item 3.3 da cláusula terceira do preço e forma de pagamento do contrato mencionado. Relação contendo a número de veículos coletores, demais veículos utilitários e outros equipamentos. Discriminar por tipo, que prestam serviço para execução do previsto no contrato. B. Número de funcionários discriminados por função. E C. Nome do responsável técnico pela empresa na cidade. Todas as informações acima solicitadas se referem desde o início da contratação da empresa acima mencionada, em 11 de janeiro de 2010 até a presente data. Maria Unira Bettioli, Contel, vereadora. Requerimento do número 133 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 134 de 2010, considerando que as políticas públicas de acessibilidade devem ser tratadas como prioridade pela administração pública, considerando que as calçadas são espaços onde as pessoas devem circular com segurança, evitando-se que as mesmas se acidentem ou tenham dificuldade na locomoção, considerando que
que esta parlamentar apresentou a indicação número 1862 de 2009, em dezembro do ano passado, visando que a municipalidade notifica-se o estabelecimento localizado na Avenida Luciano de Bona, número 1575, no Jardim Peruíbe, para que retirasse pedras fixadas na calçada, cópia da propositura anexa. E considerando que, passados mais de 3 meses, tais pedras continuam fixadas naquele espaço, prejudicando e colocando em risco pedestres que ali circulam. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais que oficia a senhora Milena Xisto Bagielli, prefeita municipal, para que verifique a possibilidade de determinar a secretaria competente para que informe a essa Casa de Leis quais ações foram tomadas pela municipalidade, encaminhando cópias repográficas das mesmas, no sentido de que, em respeito ao direito, à acessibilidade e à segurança das pessoas, tais pedras sejam retiradas consoante a legislação em vigor. Maria Unira Bettioli Contel, vereadora. O requerimento do número 134 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam com 5 votos, contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. O autor do requerimento 135 de 2010 não se encontra no plenário. Deixamos e aguardamos o presente vereador. Requerimento número 136 de 2010. Requeremos a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena Xisto Bagielli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de nos informar o que segue. Se foi efetuada alguma notificação pelo departamento competente quanto ao tempo de espera nas agências bancárias, infringindo as leis número 2.770 de 2006 e número 2.745 de 2006, que dispõe sobre o atendimento de cliente em estabelecimento bancário do município de Peruíbe. Se positivo, cópia repográfica das devidas notificações. Segundo, se foi efetuado algum auto de infração pelo departamento competente, infringindo as leis mencionadas no item anterior. Se positivo, cópia repográfica das devidas autuações. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Antônio Francisco Ricardo, vereador. E Maria Unira Bettioli Contel, vereadora. O requerimento do número 136 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como 5 votos, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 135 de 2010. Considerando a informação veiculada nos diversos veículos de comunicação, inclusive no nosso boletim oficial do município, bom, em sua edição número 389, de 10 de março de 2010, página 9, onde são divulgadas as datas, locais e grupos para vacinação contra a gripe influenza H1N1. Requero à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena Xisto Bagielli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao secretário de saúde que venha a público explicar qual ou quais são os parâmetros, se é que existem, que excluem do processo de vacinação pessoas na faixa etária de 2 anos a 19 anos e de 11 meses de idade e acima de 40 anos, exceto os que portam alguma doença crônica, ou se haverá outro período para a vacinação dessas pessoas. Anielo Penice Neto, vereador. O requerimento do número 135 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como 5 votos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 137 de 2010.
Considerando que os serviços de funcionamento de água, considerando que os serviços de fornecimento de água é essencial para todas as comunidades de nossa cidade, considerando que há tempos a comunidade do bairro Jardim Europa pleiteia o fornecimento de água em toda a sua extensão, e considerando por fim que cabe à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, concessionária deste serviço público, atender às demandas da comunidade. Requeiro a mesa ouvir o plenário e observar as formalidades regimentais que se oficia ao senhor engenheiro João Carlos Santinho, gerente da Unidade de Negócios de Peruíbe, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para que seja estendida a todo o bairro Jardim Europa o fornecimento de água por parte desse estatal. Maria Unira Bettioli, Contel, vereadora. Requerimento do número 137 de 2010 está em discussão, está em votação. Favoráveis, permaneça como se encontra, contrário, que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 138 de 2010. Considerando que os serviços de iluminação pública é essencial para a segurança e conforto da população, considerando que os bairros Jardim Europa e Manacá do Itatins não usufruem deste serviço básico, considerando que há tempos as comunidades daqueles bairros reivindicam a instalação deste relevante serviço, e considerando por fim que cabe à concessionária desse serviço, Cooperativa de Energização e Desenvolvimento do Vale do Itariri, SEBRE, fornecer tais benefícios. Requer a mesa ouvido o plenário que, observadas as formalidades regimentais, que se oficia ao senhor engenheiro Dinamérico Gonçalves Peroni, presidente da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento do Vale do Itariri, para que seja instalada os mais rápido possível iluminação pública nas ruas dos bairros Jardim Europa e Manacá do Itatins, valorizando toda a região e possibilitando mais segurança a moradores e transeuntes que circulam naquela região. Maria Unira Bettioli, Contel, vereadora. Requerimento do número 138 de 2010 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 139 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia ao senhor presidente da Câmara Municipal de Peruíbe, senhor Antônio Francisco Ricardo, bons ofícios no sentido de fornecer a este vereador as seguintes informações e dados. Cópia dos contratos entabulados por esta Casa Legislativa com a empresa Arsolo Ensaios Geotécnicos, bem como de relatórios, estudos e do serviço por ela elaborados, e ainda dos comprovantes de pagamento efetuados em favor da empresa. Adnilson Alves Pereira, vereador. O requerimento do número 139 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 140 de 2010. Considerando que grande parte dos telefones públicos, tipo orelhão, estão em péssimas condições de limpeza e manutenção em nossa cidade, considerando que, além da ação irresponsável de vândalos que danificam e inutilizam esses aparelhos, há necessidade também de manutenção dos mesmos, deixando-os em perfeitas condições de limpeza e higiene. Requer a mesa ouvido plenário que se oficia ao senhor João Francisco Cavalhais, superintendente regional, diretor de Relações da Telefônica, bons ofícios no sentido de informar a esse vereador que segue.
Existe a possibilidade de executar a limpeza e manutenção de todos os telefones públicos de nosso município? Adnilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 140, 2010, está em discussão, está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 141, 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bagielli, prefeita municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis e a esse vereador que segue. Existe a possibilidade de executar o alinhamento da vala que passa no meio do terreno do município, na rua Venezuela, localizado no balneário São José. Adnilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 141, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 142, 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie o senhor João Carlos Santin, gerente local da Sabesp, solicitando bons ofícios no sentido de viabilizar estudos para que seja instalada extensão de rede de água no bairro Jardim Márcia, próximo à Fundação Casa. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento de número 142, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 143, 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima prefeita municipal, senhora Milena Bagieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a esta Casa de Leis informações referentes à indicação número 276 de 2010, desse vereador, no qual solicitou providência a limpeza e retirada de entulho na rua Ouro Verde, próximo ao número 2023, indicação e anexo. Edson de França, vereador. Requerimento do número 143, 2010, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 144, 2010. Considerando que moradores residentes no Parque Dávila ligaram para o telefone 195 da Sabesp, perguntando se o fornecimento, o referido bairro seria contemplado com a rede de esgoto público, e a resposta foi que o bairro não constava no programa Onda Limpa. Considerando que os bairros limítrofes foram contemplados pelo programa Onda Limpa, requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente as informações que seguem. Qual foi o critério utilizado pela prefeitura e pela empresa responsável pela implantação da rede de esgoto no município de Peruíbe, na qual foi excluído o loteamento Parque Dávila? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento do número 144, 2010, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 145, 2010. Considerando que foi contratada uma empresa pela Prefeitura Municipal para varrição no município de Peruíbe, considerando que moradores do bairro Jardim das Flores procuraram esse vereador com a reclamação que não vem sendo executada a varrição no referido bairro, requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de solicitar ao departamento competente as informações que seguem. Vem sendo executada a varrição no Jardim das Flores, qual a periodicidade do referido serviço? Existe fiscalização e relatórios do acompanhamento da execução do serviço no referido bairro? André Luiz de Paula, vereador.
Requerimento de número 145/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 146/2010. Considerando que o ICMS ecológico é um remanejamento de receita tributária com base na proteção ambiental que um determinado município aplica no seu território, é na verdade um pagamento por serviços ambientais que a população de um determinado estado faz àqueles que preservam o meio ambiente. Considerando que esta redistribuição de receita se dá na forma de isenção de critérios ecológicos no rateio da cota parte municipal do ICMS, não é e nem pode ser considerado um imposto direto, pois não acarreta aumento da carga tributária dos contribuintes e nem de alíquotas. Considerando que o ICMS ecológico, no qual o Brasil é pioneiro no mundo, já está em pleno funcionamento em 10 estados, onde em alguns como Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Minas Gerais já se podem obter dados estatísticos acerca de melhoria das condições de vida em diversos municípios. Requer a mesa, ouvido ao plenário, que se oficia senhora prefeita municipal, doutora Milena Xisto Bargieri, bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. Qual o valor repassado ao município referente ao ICMS ecológico, onde é aplicada essa verba? Adilson Alves Pereira, vereador. Requerimento do número 146/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 147/2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena Xisto Bargieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente no sentido de enviar a esta Casa de Leis, a esse vereador, o que segue. Qual o número de profissionais da área odontológica trabalhando na rede pública? Em que unidade estão operando? Quais são os programas que vêm sendo desenvolvidos na área odontológica em nosso município? A rede pública de saúde possui equipamento adequado e em plena condição de uso para o atendimento dos pacientes? Como está sendo feito o atendimento na área escolar? Dr. César Cabacho Pigenes, vereador. O requerimento do número 147/2010 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 148/2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia senhor João Carlos Santinho, gerente local da Sabesp, solicitando bons ofícios no sentido de viabilizar estudos para que providencie extensão da rede de água na Viela Antônio Juvino Alves, antiga Viela 7, nas proximidades do Bar do Gordo, no bairro do Jardim Somar. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento do número 148/2010 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 149/2010. Requer a mesa ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena Xisto Bargieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios ao departamento competente no sentido de enviar esta Casa de Leis a esse vereador o que segue. Onde estão sendo realizados os tratamentos de fisioterapia da rede pública de nosso município? Dr. César Cabacho Pigenes, vereador. Requerimento do número 149/2010 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis.
Requerimento número 150 de 2010. Requer a mesa ouvir o plenário que se oficia a senhora Prefeita Municipal, senhora Milena Xisto Bargieri, bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis cópia fiel do contrato lavrado com a empresa que faz o transporte de pacientes desse município para exames, consultas e tratamento em Santos, São Paulo e Pariquera Sul, e suas alterações, caso tenha ocorrido. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento do número 150/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 151 de 2010. Requer a mesa ouvir o plenário que se oficia a senhora Milena Xisto Bargieri, Prefeita Municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente que informa a essa Casa de Leis e a esse vereador por quais motivos, até essa data, a Escola Municipal de Música não está funcionando, uma vez que consta tais atribuições a uma parceria com a iniciativa privada. Anielo Penice Neto, vereador. Requerimento do número 151/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Requerimento número 152 de 2010. Requer a mesa ouvir o plenário que se oficie ao senhor Ricardo Magueta, superintendente regional da Eletro, solicitando bons ofícios, no sentido viabilizar a instalação de 2 postes na Viela Antônio Juvivo Alves, antiga Viela 7, próximo ao Bar do Gordo, no bairro de Jardim Somário. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento do número 152/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Moção número 26 de 2010. De congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações à senhora Rosana Lopes da Silva Fernandes, pelo seu profissionalismo e dedicação a amigos e familiares. Justificativa. Nascida na cidade de Itanhaém, no dia 7 de janeiro de 1963, filha de Antônio Rufino da Silva, em memória, e Maria Lopes da Silva, residindo em Peruíbe até os dias de hoje. Rosana começou o trabalho muito cedo. Seu primeiro emprego foi no supermercado Muro, com 12 anos de idade. Em seguida começou a trabalhar na ação social. Dedicada, estudiosa e muito responsável. No dia 12 de maio de 1988, passou no concurso para trabalhar nesta Casa Legislativa. No dia 17 de outubro de 1987, casou-se com o senhor Luiz Antônio Blanco Fernandes, hoje diácono e missionário do presídio. Com 2 anos de casada, Rosana ficou grávida, realizando um grande sonho, o de ser mãe. No dia 16 de junho de 1989, ela grávida de 4 meses e seu esposo, Luiz, sofreram um acidente de Kombi, vindo de São Pedro, onde havia ido visitar seus familiares, para juntos comemorarem o tão esperado e desejada gravidez. Infelizmente, dos 10 ocupantes do veículo, faleceram 4 e seu esposo, o nosso querido Luiz, ficou gravemente ferido, com uma lesão cerebral grave, permanecendo 4 meses e meio em estado de coma. Depois deu à luz ao seu único filho, Rafael Luiz da Silva Fernandes. Graças à sua dedicação e amor à sua família,
permaneceu ao lado de seu esposo durante toda a sua recuperação. E hoje Luiz, recuperado do acidente, é eternamente grato a essa mulher forte que escolheu para ser sua esposa. A homenageada que com amor, fé e dedicação conseguiu transformar uma tragédia em uma linda e marcante história de dedicação à família. Que continue nos dando todos os dias mostras de habilidade e competência, exercendo seu trabalho nessa casa, onde conquistou o respeito e a amizade de todos. Que cópia da presente moção seja encaminhada à homenageada, a fim de que a mesma tome ciência da presente homenagem. Sala de Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 24 de março de 2010. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Adnilson Alves Pereira, vereador. André Luiz de Paula, vereador. Anielo Penice Neto, vereador. Dr. César Cavacho Pigenzi, vereador. Emer Elias Abujaldi, vereador. Hertz de França, vereador. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Maria Almira Bettioli Contel, vereadora. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Moção de congratulações de número 26/2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis. Esse presidente não vota, mas se votasse, votaria favorável. Solicito aos nobres pais e público presente que em pé façamos um aplauso em homenagem a esta moção e a essa funcionária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 375-376 de 2010, de autoria da vereadora Maria Almira Bettioli Contel. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 389, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 384, 386, 395, 408, de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 385, 387, 388, 397, de 2010, de autoria do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 390, 406, de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 391, 392, 393, 394, 407, de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 396, 398, 400, 401, 403, 404, 405, de 2010, de autoria do vereador Dr. César Cavacho Pigenzi. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 399, 402, de 2010, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, abro a palavra no pequeno expediente. 10 minutos sem a parte. Conforme o artigo 154, seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do regimento interno dessa Casa. Está escrito no pequeno expediente os vereadores Dr. César Cavacho Pigenzi e André de Paula. Com a palavra, 10 minutos sem a parte, o vereador Dr. César Cavacho Pigenzi. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, vereadora professora Mira, meus queridos
assessores, população presente e os internautas que estão aqui nos ouvindo, uma boa noite. Senhor presidente, eu pedi a palavra nesse pequeno expediente até para justificar algumas indicações e alguns requerimentos que esse vereador fez ao Executivo. Eu fiz aqui um requerimento 149 de 2010, perguntando, solicitando ao Executivo onde estão sendo realizados os tratamentos de fisioterapia da rede pública do nosso município. Na verdade, foi colocado já por várias vezes nessa tribuna, inclusive até pelo nobre vereador Anielo, que hoje representa aí uma associação, e eu só queria refletir aí, fazer uma retrospectiva, o porquê foi feito esse requerimento. No ano passado nós fizemos aqui, aprovamos um projeto, extinguindo aí o CEPAS, onde eram feitas essas fisioterapias, e de lá para cá, do final do ano para cá, até a presente data, nós não sabemos aonde esses munícipes estão sendo atendidos pela rede pública. O vereador tem sido procurado em vários munícipes, até porque pessoas com quadro de derrame, pessoas com fraturas, pessoas com sequelas aí de várias doenças, né, para restabelecer, e a gente até a presente data não conseguimos aí uma resposta nesse sentido. Então eu peço que a Secretaria de Saúde nos informe para que a gente possa estar dando aí uma resposta aos nossos munícipes em relação a esse atendimento. Fiz também aqui um requerimento, número 147, onde peço ao Executivo que nos dê informações como é que anda aí o atendimento odontológico no nosso município. Até porque, recentemente, num jornal local, foi entrevistado aí o diretor da área odontológica, o doutor Casimiro, e que no passado fez aí um excelente trabalho em relação à parte de prevenção, principalmente na área escolar. É sabido que esses anos estão aí parados, mas há um entendimento, e nós já também recebemos essa informação, que voltará esse atendimento aos escolares. Então eu peço que a gente possa estar aí tendo uma resposta mais objetiva e concreta em relação a esse atendimento. E olha, nós, como é de praxe, eu não quero ser contundente, mas eu tenho aqui duas indicações que foram feitas, onde esse vereador pede que a vigilância sanitária, através do Centro de Zoonose da dengue, que faça a notificação a alguns proprietários em função de caixas d'água aí descobertas, e a gente sabe aí que há um foco muito grande em relação a essa questão. E que eu, mais no grande expediente, vou estar comentando mais um pouco sobre esse assunto. E, como é sabido, esse vereador, o ano passado, visitou várias escolas. Nós percorremos aí mais de 20 escolas, vendo as dificuldades que as escolas tinham, seus diretores, principalmente em relação a algumas questões do ponto de vista estrutural, funcional. E nós passamos aí esse verão, um verão assim muito quente, né? E muitas escolas que nós visitamos, que pedimos para que fossem colocados filtros de água, ventilação nas salas, né? Eu lembro que nós visitamos lá a escola Oswaldo Herrera, e a gente não tinha como chegar ali na escola, porque no dia que nós chegamos para visitar a escola, estava chovendo muito, e ali as crianças, a diretora reclamava que as crianças chegavam todas sujas na escola, porque tinham que passar pela rua pisando na poça d'água e sujando as suas roupas. E nós estamos agora fazendo a réplica e pedindo, voltando às escolas, ligando,
perguntando exatamente o que está acontecendo. E algumas escolas, dos quais nós fizemos aqui indicações no mês de agosto, setembro, outubro, eu entendo que há aí uma série de escolas, uma série de ações da questão de reforma, embora a Prefeitura tenha aí aplicado o percentual dos 25%, mas tem coisas simples, né, e que nós não podemos deixar de estar aqui colocando. Por exemplo, lá na escola Vila Nova de Souza, nós pedimos até que desse uma mexida na quadra, porque está interessando muita água, e até na própria frente da escola, também a escola nos informou que nada foi feito. E também na escola Frei Jorge Calegari, na outra indicação, que era para instalar um portão na entrada da escola, coisa simples, né, para segurança, e aí até hoje continua ainda do mesmo jeito essas solicitações. Então, eu peço que o Departamento de Obras, a Secretaria de Educação, que a gente volte aí a discutir, volte a rever essas colocações feitas por todos os vereadores dessa casa, para que detalhes, coisas minhas, até parece-me que a Prodep é que estava assumindo essa questão de ir às escolas e fazer pequenas reformas. Eu acredito que deve haver aí já um cronograma, uma ação mais concreta para que nossas escolas tenham sido feitos esses detalhes pormenores. Senhor presidente, muito obrigado. Esse vereador tinha esta casa para tribunal. Obrigado, vereador. Ainda no pequeno expediente, 10 minutos sem a parte, o vereador André de Paula. Senhor presidente, Danilo Frango, segundo secretário, vereador Anielo, vereadora Almira, demais vereadores, assessores, público presente, um abraço especial do meu amigo Rivo, de grandes lutas junto, e viagens, e também boa noite para o Maurício, meu amigo. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre alguns trabalhos deste vereador na data de hoje, algumas indicações e requerimentos. Indicação número 391, 2010. Estamos solicitando à prefeita municipal que se determine ao departamento competente para que se programe, execute a limpeza de um bueiro, sítio à rua Castro Alves, esquina com a Avenida Mário Covas Júnior. Jardim Ribamar, lá na praia, Avenida da Praia, né, Mário Covas Júnior, do Beira-Mar. Esse bueiro, ele está entupido, e a gente tem observado que atualmente as chuvas não precisam ser muito fortes, não, eles já estão causando problema na região da praia, por causa dos bueiros em geral e os canais na região da praia que estão com muita sujeira, devido até para a praia, onde lugar tem muitos eventos, esses eventos acabam deixando um pouco de sujeira também, e esses bueiros acabam se entupindo muito facilmente, então é preciso que faça uma limpeza nesses bueiros. Indicação 393 de 2010, onde o vereador pede para que se executar a limpeza da rua Pinheiro Machado, altura do número 1000 no Jardim Ribamar. A rua Pinheiro Machado, ela corta o Jardim Ribamar todinho, e esse trecho dela é perto já do Jardim das Flores, e realmente o mato invadiu totalmente a rua. Quase que não dá para passar de carro lá. Mais uma indicação, que é a 394/2010, que esse vereador pede que se execute a limpeza do canal situado entre os balneários Samburá e Flórida,
na primeira quadra da Avenida Padre Anchieta. Realmente estivemos lá presentes, observando, e o mato está muito alto e já está problema de criadores de insetos, de pragas e da própria dengue, que acaba virando um criador da dengue, né? A indicação 407, esse vereador pede a limpeza e o reparo na pavimentação da Rua das Orquídeas, esquina com a Rua dos Jasmins, no Parque Turístico, nesse município. Bom, esse caso aqui são dois casos, a limpeza da rua, mas também a Prefeitura iniciou um trabalho de reparo no calçamento e deixou um buraco. Esse buraco acumulou água e isso está sendo, nos dias de hoje, qualquer acúmulo de água torna-se perigoso, porque a dengue, ela utiliza esses criadores, né? Então é mais um possível aí criador do mosquito da dengue. Precisa a Prefeitura ir lá e terminar o serviço que ela começou e largou. Quanto ao requerimento, nós fizemos dois requerimentos, o número 145 de 2010, ele diz em relação à varrição do Jardim das Flores. Então, esse vereador foi procurado por moradores do Jardim das Flores com reclamação que não vem sendo executada a varrição no referido bairro. Eu estive no bairro, realmente a gente percebe que as ruas não vêm sendo varridas. Então a gente está perguntando para a prefeita que se digne ao departamento competente, né, as informações, se realmente vem sendo executada a varrição. Se ela vem sendo executada, qual é a periodicidade? De quando em quando está sendo feito o serviço? E se existe uma fiscalização e relatórios que acompanham o serviço, porque a gente fica em dúvida se a empresa não está realizando e se está recebendo para tal. Porque foi contratada uma empresa, o povo paga essa empresa. Isso vem do nosso imposto. Então é necessário que tenha uma fiscalização para ver se a empresa está realizando o serviço. Porque se ela não está, não pode pagar. Agora, se tem uma periodicidade, precisa ver se está sendo cumprida essa periodicidade. Porque o dinheiro público tem que ser levado muito a sério. Um outro requerimento que nós estamos encaminhando se diz respeito aos moradores, do Parque da Vila de Perlude, que é um dos melhores bairros da cidade. E esses moradores, eles não foram contemplados com a rede de esgoto que vem sendo implantada na cidade. Os moradores ligaram para a Sabesp e a resposta por telefone foi que o bairro não constava no programa Onda Limpa. Essa foi uma primeira resposta. Depois os moradores procuraram a Sabesp e foram informados que não consta. Então, nós estamos perguntando, até porque a gente fica indignado de como que pode um bairro do nível do Parque da Vila, um dos melhores bairros da cidade, um dos mais populosos, não ser contemplado com a rede de esgoto. Realmente não dá para entender qual foi o critério. Então, a pergunta que esse vereador faz a prefeitura e faz também a empresa responsável, qual foi o critério? Qual foi o critério que excluiu o loteamento do Parque da Vila? Se é que existe. Porque esse vereador do engenheiro civil não entende esse critério. Tecnicamente, se é um bairro que tem mais população do que outros bairros que foram incluídos, se tem mais moradores, sinceramente é difícil entender. Então a gente está perguntando esse critério até para a gente poder dar retorno para essas pessoas. Porque a gente é chamado aqui no gabinete para uma reunião no bairro, a gente encontra 15, 20 pessoas indignadas. Por que o bairro A tem e o bairro B não tem? Por que o meu bairro não tem? Então a gente está perguntando até para poder dar um retorno para essas pessoas e orientar essas pessoas e daí realmente ver o que é possível fazer para a gente ver se consegue trazer esse voto para um bairro tão importante da nossa cidade, que é o Parque da Vila. Que é um bairro modelo, um bairro bonito
e que merece a rede de esgoto. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abre a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto, de acordo com o artigo 154, seus parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º do regimento interno dessa Casa. Está escrito no grande expediente o vereador Dr. César Cadacho Cruzenzi, o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, o vereador Admilson Alves Pereira. Com a palavra, 20 minutos com a parte, o vereador Dr. César Cadacho Cruzenzi. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores presentes, vereadora professora Emira, meus queridos assessores, população presente e nossos internautas que estão nos vendo. Semana passada, a vereadora Emira fez aqui um requerimento à prefeitura, à prefeita, pedindo informações sobre a dengue. O que eu tenho observado é que realmente todas as pessoas aqui, todos os vereadores desta casa, têm se envolvido bastante em relação às questões de saúde. Até quero aqui fazer novamente uma menção ao nobre vereador Aniele, que sempre lutou pelas causas da saúde, um batalhador, que me está preocupando bastante a questão da dengue. Na semana passada eu trouxe aqui alguns casos confirmados, e nós já estamos aí quase em 150, 160 casos notificados, e hoje saiu no jornal A Tribuna, que a nossa região aqui da Baixada Santista, nós estamos aí com 3.000, quase 3.000 casos de dengue. O vereador hoje fez 2 indicações pedindo para que tome providência em algumas casas, que entrem nas casas, que façam alguma notificação, para que a gente pudesse tomar frente a essa epidemia. Quero aqui também dizer que sábado próximo passado estive ausente do município e não pude estar aí acompanhando o movimento que foi feito em relação à dengue, aquele dia no municipal da dengue. Eu parabenizar aí a prefeita pela ação, pela forma como foi feito, mas dizer que a dengue, embora todos os casos aí que foram colocados, ela tem uma ação eminentemente preventiva. Cabe sim ao poder público, cabe à população, mas nós não podemos ficar a questão do movimento, nós temos que ir às casas, temos que entrar nas casas. Os maiores casos hoje no nosso município estão no Jardim Ribamar, de casas de veranistas. Eu vou dar uma parte? Permita uma parte, por favor. Pois não. Excelência. Eu quero parabenizar o vereador César Cadacho, que tem trazido esse assunto praticamente em quase todas as sessões, chamando todos, inclusive a população, governo, legislativo, executivo, a responsabilidade que todos nós temos frente a esse grande problema, assolando a Baixada toda. Mas eu gostaria de complementar essas importantes palavras, dizendo que nós temos uma lei número 2.286, de 29 de abril de 2002, de autoria do vereador Carlos Rubio, né? Isso mesmo. Carlos Luiz Rubio, né? E que institui o programa de combate e prevenção à dengue no município e dá outras providências. E a lei discorre sobre tudo que tem que ser feito, para ser evitado. Permite mais? No artigo 7º, vereador, e o senhor é conhecedor, que tem certeza, a prefeitura diz assim: a prefeitura
poderá, independentemente das sanções previstas nesta lei, executar os serviços necessários ao combate e prevenção à dengue, inclusive abertura de muro e sua construção ou reconstrução, correndo as despesas por conta do proprietário, acrescidas de 100% de seu valor a título de administração. Ou seja, é usar o rigor da lei, na minha opinião. Obrigado pela parte. Vereador André, eu acho que essa sua observação foi muito importante, até porque nós precisamos sim, não adianta ficar vendo aí os casos acontecendo, todo dia, o Jornal A Tribuna, que é o nosso jornal aqui regional, sai uma matéria da dengue, sai uma matéria de que crianças estão morrendo com dengue, os hospitais estão sem leite, e aqui hoje, em visita ao hospital, nós verificamos que o pronto-socorro está abarrotado, cheio de pessoas com dúvidas se estão com dengue ou não. Ora, e morre criança com dengue hemorrágica, então nós precisamos, além desse evento que foi feito, fazer ações mais evidentes. Nós tivemos aí um ano retrasado, e é lógico que cada caso um caso, aquele fumacê que passava era um jipe, né, um trator, soltando fumaças aí, que era uma forma de combater, matar os mosquitos, né? Então, talvez, não sei aí o que a vigilância sanitária, o operador está pensando para que possa fazer isso. Mas nós não podemos ficar aqui observando com essas questões e vendo as coisas acontecerem. Pois não, vereador. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador por estar sempre todas as sessões comentando a respeito da dengue, vem alertando aí já faz tempo, mas eu acho que a passeata é um alerta, é um aviso à população, a vigilância faz o trabalho dela, mas se a prefeitura não abrir a mão, abrir os cofres, contratar uma equipe de 100, 200 homens, entendeu? E pôr na rua para vasculhar todas essas casas. Não pode, se der casa fechada, tem a lei para roubar, arromba, tem 100 advogados, tem 300 advogados da prefeitura, põe isso para trabalhar, para defender a prefeitura, está entendendo? Porque isso aí é vida humana. É vida humana, gente. É vida humana, não está amparado por lei. Põe os advogados para trabalhar. Entre nas casas, quintal, indústria, está cheio de... Eu fui consertar o pneu essa semana, tinha mais de 100 pneus cheios de água. Obrigado, senhor vereador. Vereador, o vereador André, ele já em outras sessões falou, já fez a observação e hoje trouxe aqui a confirmação da lei e leu aí. Então, na verdade, aí não é questão nem de advocacia, de reclamar, é questão de fazer cumprir a lei mesmo. Bem, só para agora mais uma parte, quando eu disse, Sérgio, a parte? Quando eu disse põe o jurídico para trabalhar, porque quando você vai falar alguma coisa, diz aquele medo, mas a pessoa vai entrar na justiça, vai entrar no fórum. Mas nós estamos discutindo aqui um projeto hoje aqui, sobre procurador, essas coisas. Então, tem advogado para defender, não tem? Então, esse que entra na justiça. E os advogados vão defender a prefeitura. Tá, é isso que eu quis dizer. Entendi, vereador. Bem, e para não deixar de falar aí, de fazer alguns comentários em relação até a questão da saúde, de uma questão de ofício até da profissão, esse vereador tem acompanhado aí muitas pessoas com dúvida de tomar a vacina do H1N1, né? Olha que hoje recebi um e-mail de uma paciente, uma criança de 8 meses, e a mãe preocupada em fazer a vacina porque estão soltando aí um e-mail na internet e dizendo que a vacina ela é fatal, ela pode ter algumas complicações, mas a orientação que se faz
e aí como profissional médico, é que não se deixe fazer a vacina. É melhor fazer do que não fazer, né? Então, as pessoas acham que vão tomar vacina, vão ficar doentes, vão pegar gripe, e às vezes acontece. Olha que no passado nós tivemos alguns casos em que as pessoas tomavam a vacina da gripe e 3, 4 dias depois pegavam a gripe, né? Mas, na verdade é que já tinha lá, já estava predisposto a pegar o vírus. Então, as pessoas, principalmente as grávidas, né, têm que fazer essa vacina. Até porque o Ministério da Saúde, ele fez realmente um estudo por faixa etária dos casos que aconteceram ano passado. Então, cabe aqui essa observação, como nós já tínhamos falado aí algumas semanas atrás. Mas, senhor presidente, eu hoje recebi uma notícia de que o nosso nobre vereador Bahia vai nos deixar aqui dessa casa, e é com muita aliás, quero aqui cumprimentar o nobre vereador Ivo, que vai aí substituir o Bahia, mas quero dizer, Bahia, que durante todo esse tempo aí de convívio, de trabalhos, de amizade, realmente tenho a certeza, até pela nosso longo tempo de convívio, no sentido de partido, inclusive, que o vereador Bahia já fez parte aí do nosso quadro, eu amo o PSDB, né? Mas eu quero dizer, Bahia, que eu quero desejar a você boa sorte. Eu imagino que lá na regional da Vila Olinda, onde você vai lá assumir uma ação bastante importante, até porque você me deu uma boa notícia. Porque quando a gente imagina de uma pessoa sair da parte da casa, do legislativo, e ir para um local desse, imaginamos que é para mexer com obras, para melhorar ali aquela ação no bairro, mas ele me disse que a função dele, na verdade, é uma função mais ampla, mais incisiva no sentido de que não é só em obras, vai atuar também na área da saúde, na área da educação, nas escolas, e vendo ali a população da Vila Olinda, uma população tão carente como são as outras em alguns bairros mais distantes. Então, desejo a você, Bahia, e dizer que nós vamos sentir muito sua presença aqui. Então nós vamos visitar e trazer notícias boas para que a gente possa estar aí engrandecendo. Então são ações como a sua, corajosa, né? Até porque você foi eleito pelo povo e você, pela sua formação, quer ir lá servir o povo mais de perto. Eu acho que então você vai ter muito mais brilhantismo nas suas ações. Parabéns e boa sorte para você. Para o nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Era isso que o vereador tinha que trazer essa ata para mim. Obrigado, vereador. Parabéns aí pela sua fala, um desafio para o excelentíssimo vereador Nivaldo Vieira Pereira. Ainda no grande expediente, 20 minutos com a parte de 1 minuto, o vereador José Pedro Gomes Oliveira. Senhor presidente, senhores secretários, vereadores, assessoria, população presente, boa noite. Em primeiro lugar, embora no grande expediente só se pode se falar sobre assuntos de interesse público, né? Não cabe no grande expediente se falar sobre as matérias que foram apresentadas, ficaram apenas no pequeno expediente. Mas eu vou parabenizar aqui a Rosélia, né? Essa funcionária maravilhosa que nós conhecemos, tivemos o prazer e temos o prazer de tê-la conosco.
realmente é uma pessoa bastante prestativa, bastante sincera, então, parabéns, Rosana, pela menção que foi feita. Quero agradecer ao doutor Célia por ter mantido a palavra e o compromisso assumido com referência ao projeto de lei que ficou na autoria deste vereador de Vossa Excelência. Acho que são os pequenos gestos que conhecem as grandes pessoas. Então, Vossa Excelência, eu só tenho a agradecer a postura que tem tido com esse vereador e até com os demais vereadores em todos os compromissos que foram assumidos nessa Casa de Lei. Então, muito obrigado, vereador. Presidente, eu não posso mais falar agora porque os trabalhos têm que ser falados só no pequeno expediente. O expediente se fala sobre assuntos de interesse público. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador. Ainda no grande expediente, com 20 minutos com a parte do minuto do vereador Ademilson Alves Pereira. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, vereadora, vereadores, assessoria, público presente, boa noite a todas e a todos. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando aqui a nossa amiga Rosana. Não estou vendo ela por aqui. Está lá atrás, né? Mas de qualquer forma, quero deixar aqui o meu carinho para esse ser humano maravilhoso, fantástico. Ela, o seu filho, o seu esposo Luiz e o seu filho. Parabéns, Rosana, parabéns, vereador Toninho do Frango, que foi o idealizador dessa homenagem, que realmente sensibilizou a todos os funcionários e parlamentares dessa casa. Quero também falar da mobilização de sábado passado. Então, o vereador André, o vereador Dr. César, falou muito bem com relação a dengue. E foi importante, sim, acho que todos os movimentos nesse sentido acrescentam, haja visto que teve a participação de mais de 150 pessoas na carreata, onde criou-se uma música para que pudesse fazer com que as crianças também cantassem, e acho que é importante nesse momento que todos nós possamos contribuir de alguma forma, inclusive as crianças, os jovens. E ainda com relação à dengue, também dizer que a prefeita doutora Milena assumiu o compromisso de, a partir de segunda-feira, estar realizando nos bairros onde apresentaram índices maiores, com equipamento pulverizador, viu, doutor César? O senhor havia citado que isso ocorreu no ano passado, se não me falha a memória, né? E esse ano também já iniciou o trabalho lá com o nebulizador, é isso? Então já iniciou a partir de segunda-feira também, para tentar realmente estar inibindo e que a gente venha ter menos problema com a dengue. Também gostaria de falar com relação à segunda-feira passada, onde a EcoSurf e a FEIBRE, juntamente com a Prefeitura Municipal de Peruíbe, realizou a Caminhada da Água. Acho que foi um evento de bastante importância, foi a 5ª Caminhada da Água, onde tivemos aqui no nosso município representantes de toda a costa da Mata Atlântica, né, como popularmente conhecida como Baixada Santista. Acho que esses eventos acrescentam muito realmente nas nossas vidas. Estava um sol escaldante, né, segunda-feira, por volta de 8h30 da manhã, e a gente ficou muito feliz de poder estar participando daquela caminhada, até porque a gente acredita realmente que o jovem pode ser o diferencial. Eu conversava com o vereador André com relação às questões
ambientais, e às vezes a gente tem dificuldade de passar para as pessoas que a água é um bem que realmente pode vir a se extinguir. Haja vista alguns países da África do Sul que já não tem mais água potável. Então quero cumprimentar aqui todo o pessoal da ONG EcoSurf de Itanhaém pela iniciativa, mais uma vez, e na organização, onde tivemos também no período o secretário de Meio Ambiente de Santos, que veio aqui representando a Baixada, toda a Baixada Santista. Então, parabéns aí para todos os organizadores, acho que é isso mesmo, são essas ações que vão contar, até porque tivemos aqui, segundo a EcoSurf, aproximadamente mais de 3.000 participantes nessa caminhada. Doutor César, vai falar uma parte? Por favor. Por favor. Olha, eu estive lá junto com Vossa Excelência, lá, e quero dizer o seguinte, que foi muito bom nosso município hoje sediar todos os municípios da Baixada Santista em relação a esse movimento da água. Recebi vários e-mails, inclusive no Twitter, Raul Cristiano, elogiando o nosso município pela essa ação do movimento aí da água. Eu acho que, eu lembro que o Raul Cristiano, que é o nosso, ele hoje é o nosso consultor intelectual do nosso partido, ele se colocou muito bem, dizer assim, que a água, cada pessoa, se todo mundo economizar água, não vai faltar água no mundo. E a gente gasta muita água desnecessariamente. Esse movimento foi um movimento muito importante. Nosso município foi o município sede. Por favor, mais uma parte. E a prefeita, como sempre, se colocou muito bem. Tivemos aqui na Câmara uma ação nesse sentido, onde o vereador Fabião, lá de Santos, que hoje é o secretário do Meio Ambiente. Então, nós estamos de parabéns, estamos no caminho certo, no sentido de trazer benefícios para o nosso município e ações como essa. Muito obrigado. Obrigado, doutor, como sempre, contribuindo bastante aqui com a fala desse vereador. E é isso mesmo, viu? E o que mais impressiona é que adultos, quando a gente fala, a gente às vezes brinca, né, para que não passe mais de 5 minutos no banho, as pessoas não acreditam que isso possa interferir. Então é mais ou menos nessa linha, vereador André, quando eu conversei com Vossa Excelência, com relação ao projeto mesmo, para que seja meio que obrigado, porque se não obrigar a coisa não acontece, para que realmente a gente possa contribuir com o nosso meio ambiente. E ainda, seguindo nessa área ecológica, eu apresento também o requerimento para a nossa prefeita, onde eu faço o questionamento de qual o valor repassado para o nosso município referente ao ICMS ecológico e saber onde está sendo aplicado, até porque a gente não tem essa informação e de repente poder até estar alinhando alguma coisa junto com o executivo para que seja realmente bem aplicada essa verba. Então também estou apresentando esse requerimento, para a gente poder ter uma ideia quanto é que o município arrecada com isso, período que, graças a Deus, está bem referenciado. A gente, nas pesquisas que tem feito na internet, período realmente, quando se trata de meio ambiente,